Bom dia, amada igreja. Hoje eu quero deixar uma mensagem aqui que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32 em diante, que diz assim: Não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos para que sejam salvos. Olha que forte o versículo 32, que diz assim: Não se tornem motivo de tropeço para ninguém, né? E daí ele especifica aqui que nem é para a igreja, nem para gregos, nem para judeus. Então, irmãos, essa palavra traz muito à nossa mente a seguinte reflexão sobre o nosso bom testemunho. Que tipo de testemunho temos dado às pessoas? Porque é muito importante o nosso bom testemunho como servo de Deus. Porque a partir do momento que falamos que somos servos de Deus, que somos filhos de Deus, as nossas ações têm que ser condizentes com essa fala. Porque não adianta nada falarmos que somos filhos de Deus e termos ações totalmente contrárias a que um filho de Deus teria, um filho obediente, um filho do Pai Celestial. Então nós temos que ter muito cuidado para não sermos pedra de tropeço para essas pessoas. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos dando mau testemunho para as pessoas. Isso é muito sério. Devemos sim tomar cuidado com isso. Porque as pessoas estão observando o nosso comportamento como filhos de Deus. Imagina, irmãos, é como se nós fôssemos um livro. E esse livro tivesse o seguinte título: Filhos de Deus, Servos de Deus. Então, quando a pessoa ler este livro, que vai ser um livro que está disponível para qualquer pessoa ler, quando a pessoa começar a ler esse livro, o que ela espera encontrar lá? Informações sobre como ser um servo de Deus, um filho de Deus, comportamentos e coisas positivas, coisas boas. E assim somos nós, irmãos, somos como livros com esse título, Servos de Deus, Filhos de Deus. E as pessoas estão nos lendo, é como se estivessem vendo o nosso comportamento. E geralmente elas estão vendo o nosso comportamento e lendo esse livro para ver como que é as ações de um filho de Deus, o que um filho de Deus faz, como ele se comporta. Então as pessoas estão observando. E é importante termos um bom testemunho, irmãos. É importante que este livro tenha informações positivas, informações boas, frutíferas, que tenha frutos ali. E é importante que esteja de acordo com a palavra de Deus, que é o mais importante, de acordo com a vontade do nosso Pai, de acordo com o que Deus fala para nos comportarmos. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, porque constantemente as pessoas estão nos olhando e nós devemos dar um bom testemunho, sim, irmãos. E não é um bom testemunho somente para agradar aquela pessoa, mas para dar um bom testemunho para Cristo, irmãos, para a glória dele, para que as pessoas vejam em nós Cristo, vejam em nós o Espírito Santo, e também sejam tocadas, sejam transformadas através das nossas ações, porque não podemos dar mau testemunho, porque dando mau testemunho muitas vezes acabamos distanciando essas pessoas de Deus, porque eu já vi pessoas do mundo falando: nossa, mas aquela pessoa da igreja é cristã e faz isso errado, então por que eu vou para a igreja se a pessoa que está lá dentro está fazendo coisa errada, sabe? Muitas vezes esse mau testemunho acaba afastando essa pessoa. E isso é muito grave, porque, como diz a palavra de Deus, não podemos ser pedra de tropeço para os outros. Devemos amar o nosso próximo. E amar o próximo, irmãos, não é só falar ou fazer alguma boa ação assim, mas também é dar um bom testemunho, porque de qualquer forma também vai ser uma boa ação. Lógico que devemos sim, isso não anula as boas ações que devemos fazer para essas pessoas, de cuidar do próximo, amar. Porém, esse bom testemunho também é super importante, porque na vida daquela pessoa ela vai observar as nossas atitudes e com isso, quando convidamos ela para a igreja, muitas vezes ela pode se sentir tocada pelo Espírito Santo que está nos usando e ir para a igreja também, irmãos, através do nosso bom testemunho também. Quantas pessoas que estavam no mundo, muitas vezes estavam casadas e a mulher começou a ir antes do marido e depois o marido, de ver a mudança dela, se sentiu tocado de ir para a igreja também, porque pensou assim: nossa, minha mulher mudou tanto depois que ela conheceu a Deus, depois que ela começou a ir para a igreja, e uma mudança super positiva. Eu também quero esse Deus, eu também quero essa mudança na minha vida. Então, por isso a importância de termos um bom testemunho sempre, irmãos. Esse é só um exemplo de tantos outros exemplos que há aí, né, de pessoas que foram tocadas, que se surpreenderam com bons testemunhos das pessoas e que viram a real mudança, porque a partir do momento que nós aceitamos a Deus, que nós, nos entregamos a Jesus, entregamos a nossa vida e afirmamos que Jesus é o nosso Salvador, somos filhos de Deus, irmãos, as nossas atitudes mudam. Quando somos batizados,
nós deixamos aquele velho homem para trás e agora nós temos uma nova vida, irmãos, uma nova vida com Cristo. E as nossas ações também mudam, nós renunciamos muitas coisas, deixamos muitas coisas para trás. E tudo isso faz parte do nosso bom testemunho, irmãos, como filhos de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, nós dizemos que somos cristãos, mas estamos lá na roda dos escarnecedores, estamos falando mal de alguém na empresa, estamos prejudicando alguém no nosso trabalho para conseguir aquela colocação melhor. Muitas vezes falamos mal de alguém pelas costas, muitas vezes ficamos o dia todo reclamando de alguma coisa. Muitas vezes nós não queremos abrir mão de algo porque gostamos daquela coisa e falamos, não tem nada a ver. Muitas vezes nossos comportamentos se assemelham aos comportamentos do mundo. Muitas vezes quando estamos num trânsito ou em alguma situação de irritação ali, nós explodimos e falamos um monte de palavras torpes, palavras impróprias, palavrões, dando mau testemunho. Muitas vezes, irmãos, nós temos comportamentos como comportamentos do mundo. Não há mudança, não há diferença. Sabe, irmãos? Muitas vezes estamos celebrando o que o mundo está celebrando, comemorando o que o mundo está comemorando, agindo, nos portando como o mundo faz. Então, qual é a diferença? O que você está fazendo diferente como um filho de Deus? Porque temos que nos portar de maneira diferente, irmãos. Em todo tempo, todo tempo. Porque não podemos ser essa pedra de tropeço para as pessoas, temos que ter uma vida diferente. Muitas vezes também nós somos cristãos e recebemos alguma crítica e nós simplesmente não aceitamos. Alguma crítica geralmente vinda de outro irmão na fé e nós não aceitamos, falamos assim, não aceito isso não, eu estou certa, eu sou assim mesmo. Muitas pessoas hoje até usando aqueles testes de temperamento para dar desculpas para o seu mau comportamento, desculpas para comportamentos de raiva, de ódio com outras pessoas. Irmãos, o seu temperamento não é uma desculpa para o seu mau comportamento, o seu mau testemunho. Você pode ter o temperamento X, Y, Z, mas isso não importa, você é um filho de Deus, se você tem o Espírito Santo, você vai ter paciência. Então essa não é uma desculpa. E quantos cristãos estão dando essa desculpa ultimamente? Estão dando esse mau testemunho, irmãos, estão se comportando como pessoas do mundo, estão dando, esse testemunho equivocado, sendo essa pedra de tropeço para que outras pessoas se acheguem a Deus, conheçam o verdadeiro evangelho, conheçam o verdadeiro comportamento de um cristão. Porque a partir do momento que essa pessoa conhece Jesus e vai para a igreja, como ela vai mudar o comportamento dela, do mundo, sendo que as pessoas da igreja estão se comportando como ela, sabe? Então, tem que haver uma diferença, tem que ter uma mudança de vida, irmão, sabe? E em relação às críticas, é algo que eu também observo muito, cristãos que não aceitam críticas. Irmãos, quando você recebe uma crítica e algum irmão na fé te corrige e fala que aquilo que você está fazendo é errado, coloque diante de Deus. Fale para Deus, Senhor, se isso que eu estou fazendo, que o irmão me alertou é errado, tira de mim. Me ajuda a mudar, me mostra que eu estou errando, que eu vou fazer diferente, ir lá e mudar o seu comportamento, irmãos. Sabe, nós como igreja temos sim que corrigirmos uns aos outros, alertar quando estamos errando, quando estamos fazendo algo equivocado que não agrada a Deus. É importante nós como irmãos, como igreja, nos alertarmos e estarmos ali um ajudando o outro, irmãos. Mas hoje, muitas pessoas infelizmente não querem renunciar ao pecado, não querem deixar para lá comportamentos que podem gerar um mau testemunho, irmãos. Mas hoje eu deixo essa reflexão. O que você tem feito como filho de Deus? Qual testemunho você tem dado para essas pessoas? Porque é muito importante, como eu falei anteriormente, somos como um livro, irmãos, que as pessoas estão lendo e vendo como é ser um cristão, como é ser um filho de Deus através do nosso comportamento, das nossas ações. E nós, como cristãos, temos que ter a evidência do Espírito Santo em nós, temos que ter o fruto do Espírito Santo. E muitas vezes, hoje, nós nem temos a paciência e o domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo, mas temos que ter, irmãos, temos que ser diferentes. Nós, como cristãos, temos que falar diferente, temos que nos comportar diferente, temos que nos vestir diferente. Todo o nosso comportamento é diferente do comportamento do mundo, porque somos servos de Deus. Então, é preciso sim, irmãos, estarmos atentos a isso, tomarmos cuidado e mudar as nossas atitudes para a glória de Deus, para que as pessoas vejam o Espírito Santo em nós, vejam o trabalhar de Deus na nossa vida. E que tudo isso seja um bom testemunho, seja algo que as pessoas vão falar e se admirar. Nossa, aquela pessoa ali, antes dela conhecer Jesus, ela era estourada, ela falava um monte de palavrão,
ela fazia isso, isso e aquilo, mas agora que ela conheceu Jesus, ela mudou. Agora as palavras dela só tem palavras de paz, palavras boas. Agora as palavras torpes já não pertencem a esse vocabulário. Ela tem um novo comportamento, ela tem o Espírito Santo, ela mudou. Agora ela é calma, ela é controlada, ela consegue controlar suas emoções. Não importa qual temperamento que ela tenha, de acordo com o teste X ou Y da internet, ela se controla, ela tem domínio próprio porque ela tem o Espírito Santo, amém? Assim deve ser nosso testemunho diante de outras pessoas. E eu quero também deixar aqui outra palavra que agora está lá em 2 Coríntios, do capítulo 6, o versículo 3, que diz assim: Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Olha, irmãos, que forte. É muito forte essa palavra, porque aqui diz claramente, né, não dar motivos de escândalos. Então, nós não podemos, irmãos, ser motivos de escândalos. Não podemos falar que somos cristãos e depois escandalizar o outro que está lá no mundo fazendo uma ação totalmente contrária do que diz a palavra de Deus. Não podemos, irmãos. Temos que andar vigilantes, temos que mudar nosso comportamento e fazer a vontade de Deus e negar a nossa carne diariamente. E olha o que diz aqui no final: para que o nosso ministério não caia em descrédito. Quantas vezes, irmãos, as pessoas do mundo olham para os cristãos fazendo coisas que são erradas, que não condizem com a palavra, e não acreditam. Quando ele fala da palavra de Deus, não acreditam. Falam assim, nossa, mas você está falando isso, você que já fez isso e está fazendo isso e aquilo lá. Sabe, irmãos? E é o que diz a palavra. Para que o nosso ministério não caia em descrédito. Temos que tomar cuidado para que não caia em descrédito o que estamos falando, irmãos. Isso é muito, muito sério, irmãos. Então, não devemos dar motivo de escândalo a ninguém, nem ser pedra de tropeço, mas sim buscarmos ser cada dia de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que o Senhor fala, de nos santificarmos a cada dia, de buscarmos cada vez mais a Deus, porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o Espírito Santo vai trabalhando em nós, mudando o que deve ser mudado, nos moldando segundo a vontade dele e nos fazendo ser melhores em tudo, irmãos. E devemos sim ser vigilantes quanto ao nosso comportamento. Então eu quero deixar essa reflexão. Seja vigilante com o seu comportamento, com o tipo de testemunho que você tem dado e observe se você não tem sido motivo de pedra de tropeço para alguém, o motivo de alguém se escandalizar quando vê as suas atitudes que não condizem com a palavra de Deus, que não condizem com o nosso Deus Altíssimo, que é santo, que é perfeito. Então, irmãos, que tenhamos cuidado, essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês e que possamos sempre estar atentos às nossas ações e fazermos o melhor para que Deus seja glorificado, porque toda honra e toda glória seja dada a Deus sempre e para sempre. Amém, irmãos? Deus abençoe.